Pronto, pessoal, então é isso, vamos retomar, certo? A parte 2 da nossa aula aqui, de probabilidade. A gente agora vai abordar a probabilidade condicional, certo? Probabilidade condicional e independência de eventos. Então vamos lá, vamos começar com o seguinte exemplo aqui, com a seguinte situação. Uma urna, ela contém 10 bolas, certo? Pensa assim, uma urna com 10 bolas. 3 bolas vermelhas e 7 bolas brancas, certo? Inicialmente, uma bola é retirada dessa urna sem reposição, certo? Sem reposição. Em seguida, uma outra bola é retirada da urna. Qual a probabilidade da segunda bola retirada ser branca, sabendo que a primeira retirada foi branca? Letra A. Letra B, a primeira retirada foi vermelha, certo? Então, vai lá, de novo. Tem 10 bolas numa urna, 3 vermelhas e 7 brancas. Aí a gente retirou uma bola dessa urna. E depois a gente vai tirar uma bola sem reposição. Você já vai tirar ela e não vai colocar no lugar de volta, certo? Então, retirando essa bola, certo? Se essa primeira bola retirada foi branca, qual a probabilidade da segunda retirada também ser branca? E se essa primeira retirada foi branca, qual a probabilidade da segunda retirada ser vermelha? Certo? Essa é a pergunta. Contrário, desculpa, eu falei agora, ó, na letra B, a primeira retirada foi branca, a primeira retirada foi vermelha, qual é a chance da segunda retirada ser branca, né? Certo? Então, essa situação. Eu quero que a segunda seja branca. Aí tem duas situações. A primeira que eu tirei foi branca, na segunda situação, a primeira que eu retirei foi vermelha. Aí eu tinha que analisar caso a caso. Então, vai lá, ó. No primeiro caso, né? Qual a probabilidade da segunda bola retirada ser branca, sabendo que a primeira bola retirada foi branca? Então, vai lá. Ó, se a primeira bola retirada foi branca, certo? A primeira bola retirada foi branca, então restaram quantas bolas? Se tinha 10 bolas, eu retirei uma branca, sobraram 9 bolas. Só que dessas 9 bolas que sobraram, 6 são brancas. Porque não tinha 7, né? Tinha 3 vermelhas e 7 brancas. Aí eu tirei uma branca, sobraram 6 brancas, e ao invés de ter 10 bolas, agora tem 9. Certo? Agora, qual a chance de eu retirar uma bola branca novamente? Agora sobraram 6 bolas brancas, de um total de 9. Então, eu tenho 6 chances em 9. Ter 6 chances em 9 é ter 2 chances em 3. 2 terços, que é aproximadamente 66,6%. Certo? Então, nessa primeira situação, a gente tem 66,6% de chance de retirar a bola branca na segunda vez, sabendo que a primeira foi branca. Agora, se a primeira bola retirada foi vermelha, o que é que acontece se a primeira retirada foi vermelha? Se a primeira bola retirada foi vermelha, então, novamente restam 9 bolas, só que como eu retirei uma bola vermelha, continua tendo 7 bolas brancas. Certo? Então, das 9 que ficaram, 7 são brancas, porque a que saiu foi vermelha. Certo? Então, logo, qual a chance de eu tirar uma bola branca? A chance de eu tirar uma bola branca, não novamente aqui para o copiante. A chance de tirar uma bola branca agora é o quê? É 7 chances de um total de 9. Certo? 7 chances total de 9, ou seja, 77, aproximadamente 77,7%. Certo? Então, vê que no primeiro caso eu tenho 66,6% de chance de tirar a bola branca, né, na segunda, e na letra B, essa minha chance aumenta para 77,7%. Então, percebe o seguinte, que o que aconteceu na retirada da primeira bola influencia o resultado do que vai acontecer na retirada da segunda bola. Certo? Então, o que aconteceu na retirada da primeira bola vai influenciar o resultado da retirada da segunda bola. Certo? Então, a gente viu foi exatamente aí, né, que a retirada da primeira bola teve essa chance de 76,6%, e o segundo caso, né, as chances aumentaram para 77,7%. Então, é importante, né, nesse caso, então, perceber, né, que o resultado da retirada da primeira bola, ela influencia nas chances do resultado da retirada da segunda bola.
Então, essa é a ideia principal de uma probabilidade condicional, né? Em que a probabilidade de um evento ocorrer está condicionado a outro, certo? A chance de um evento ocorrer depende do que aconteceu antes, depende do que aconteceu com outro evento. Então, isso chama de probabilidade condicional. A probabilidade está condicionada ao acontecimento, à ocorrência de outro evento, certo? Isso vai depender de outra coisa, tá bom? Uma coisa que aconteceu vai influenciar no resultado dessa minha probabilidade. Isso é a probabilidade condicional, essa é a principal ideia. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Dos 100 funcionários, certo? De uma empresa, dos 100 funcionários de uma empresa, 50 deles são habilitados na categoria A. Ou seja, podem conduzir motocicletas. Né? A habilitação A é a habilitação que pode conduzir motocicletas, motos. 60 funcionários estão habilitados na categoria B, que podem conduzir veículos de passeio, né? Carros de passeio, carros normal, 4, 5 lugares. 20 estão na categoria B. Categoria B é que pode conduzir tanto carro como moto. Certo? E 10 não possui CNH, né? Que é a Carteira Nacional de Habilitação, como indicado no diagrama abaixo. Então, vamos lá. Vamos pegar essas informações e vamos colocar aqui nesse diagrama de Venn. Eu tenho um total de 100 funcionários. Desses 100 funcionários, 60 dirigem moto, 50 dirigem moto, 60 dirigem carro, 20 dirigem os dois e 10 não dirigem nenhum. Certo? Não tem habilitação. Como é que eu posso representar isso aqui no meu diagrama? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu sempre começo, é sempre importante começar um diagrama desse, de Venn, né, com dois conjuntos, pela interseção. Pela interseção. Nesse caso aqui, a interseção é as pessoas que dirigem carro e moto simultaneamente, ou seja, as pessoas que têm a habilitação AB. E foi dito aqui que quantas pessoas têm habilitação AB? 20. Então, 20 fica nesse trecho aqui, né? Essa região, que é a interseção da região A com a região B. Certo? Esse 20 aqui está dentro da região A e esse 20 aqui também está dentro da região B. Então, ele faz parte da interseção das duas regiões, faz parte da interseção desses dois conjuntos aqui, certo? 20. Agora, vê. O que é que eu tenho? Ó? Quantas pessoas dirigem moto? 50 são habilitadas na categoria A. 50. Só que quando ele fala que 50 são habilitados na categoria A, ele não está dizendo que 50 só tem habilitação A. Ele está dizendo que 50 pode dirigir moto. Só que se pode dirigir moto, nada impede também que possa dirigir carro. Então, desses 50 que pode dirigir moto, 20 também dirigem carro. Então, sobram o quê? 30. Esses 30 aqui só dirigem moto. Certo? Então, percebe aqui que na região A, que corresponde às pessoas que dirigem moto, né? Eu tenho 20 que, além de moto, dirigem carro e 30 que só dirigem moto. Então, eu tenho um total de 50 pessoas que podem dirigir moto. Certo? Analogamente, para a região B, né, para as pessoas que dirigem carro, eu tenho um total de 60, né? 60 pessoas que estão na categoria B. Dessas 60 que dirigem carro, 20 também dirigem moto. Já está aqui. Então, sobraram quantas? Sobraram 40. Das 60 pessoas que dirigem moto, das 60 pessoas que dirigem carro, 40 só dirigem carro. E 20, além de carro, também dirigem moto. Então, aqui eu tenho um total de 60. Certo? Qual foi a outra informação que foi dada? Que 10 pessoas não possuem habilitação. Ou seja, nem dirigem carro, nem dirigem moto. Ou seja, nem tem habilitação A, nem tem habilitação B. Então, essas 10 pessoas ficam sobrando aqui fora. Certo? Percebe que quando eu somar todos os meus eventos aqui, ó, 30 mais 20 mais 40 mais 10, eu tenho que obter o quê? Eu tenho que obter meu espaço amostral total, que é 100 funcionários. De fato, bateu. 30 mais 20, 50, mais 40, 90, mais 10, 100. Então, eu tenho 100 funcionários. Certo? Tenho meu espaço amostral, é um sinal do que eu fiz o meu diagrama certinho aqui, tá bom? Se eu faço essa soma aqui e dá mais que 100, tem coisa errada, ou menos que 100, né? Porque tem que dar exatamente o elemento do espaço amostral. Dito isso, né? Então, vamos lá. Copiei aqui, né? E ele pergunta, né, na letra A, qual a probabilidade de realizar um sorteio, né, entre os funcionários da empresa e esse sorteado, ele ser habilitado na categoria AB? Bem tranquila essa, né? Qual a chance dele ser sorteado e ter habilitação AB? Então, bem tranquilo. Ó. Qual a chance de ele ter habilitação AB?
a chance dele ter habilitação A, B, né, formalmente aqui, né, a probabilidade dele ter a habilitação A e ter a habilitação B é o número de elementos que fazem parte da interseção, né, das pessoas que têm a habilitação A e a habilitação B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Formalmente, né, fazendo um cálculo de fato, ficaria, né, eu tenho 20 pessoas que têm habilitação A, B, de um total de 100, ou seja, eu tenho 20 chances em 100. Essa primeira parte é a parte formal, né, 20 chances em 100. Então, bem tranquilo, né? Tenho 20 chances em 100, que daria 20%, né? Tranquilo, né? Agora, na letra B, eu tenho a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de, ao realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria A, ele também ser habilitado na categoria B? Então, a pergunta agora é um pouco diferente. Ó. Qual a probabilidade de realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria A, ele também ser habilitado na categoria B? Então, percebe agora que quem vai fazer parte, quem é o meu espaço amostral agora? Quem é que vai fazer parte do sorteio? São todos os funcionários que podem ser sorteados? Se você ler a questão direitinho, você vai ver que não, né? O sorteio vai ser realizado entre os funcionários habilitados na categoria A. Então, só vai participar do sorteio quem está habilitado na categoria A. Quem tem habilitação na categoria A. Que são quantos no total? São 50, né? 50 pessoas podem dirigir veículos, né? Tem habilitação na categoria A. E desses 50, você quer que seja sorteado uma pessoa que também esteja na categoria B. Ou seja, das pessoas que dirigem moto, eu quero sortear uma pessoa que também dirige carro. Certo? Então, aí já mudou, né? Agora, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um número de elementos, né? Eu quero sortear uma pessoa que tem as duas habilitações, certo? Eu quero sortear uma pessoa que tem as duas habilitações, só que eu vou sortear essa pessoa não dos 100 funcionários, vou sortear essa pessoa apenas das pessoas que têm habilitação tipo A. Então, eu tenho, né? Quantas pessoas vão participar do sorteio? 50 vão participar do sorteio as pessoas que estão habilitadas na categoria A. Dessas 50, me interessa as pessoas que, além da habilitação A, também têm a habilitação B, que são 20. Então, eu tenho 20 chances em 50, certo? Tenho 20 chances em 50. 20 chances em 50. Então, o que significa, né? Significa a probabilidade condicional de B em relação a A, certo? Qual a probabilidade condicional de B em relação a A, e eu denoto por isso aqui, né? Probabilidade de B, uma barrinha em pé, né? Barrinha vertical, B vertical, B barra A, certo? Probabilidade de B barra A, ou seja, a probabilidade condicional de B em relação a A. O que significa, né? Qual é a probabilidade de acontecer B sabendo que A aconteceu, certo? Nesse nosso caso qual a probabilidade de ser habilitado na categoria B sabendo que ele tem habilitação A, categoria A, entendeu? Então essa é a ideia. Probabilidade de B sabendo que aconteceu A. Qual a probabilidade de acontecer B sabendo que A aconteceu? Nesse nosso caso, qual a probabilidade de ter habilitação B sabendo que ele já tem habilitação A, certo? Vamos lá para outro exemplo. Já na letra C, ó, qual a probabilidade de se realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria B, ele também ser habilitado na categoria A? Então, aí é quase a mesma pergunta, só que trocado, né? Aqui ele tem, né? Ele quer sortear uma pessoa que tem as duas habilitações, sabendo que essa pessoa que ela tem a habilitação B, certo? Então, nesse caso, né, eu tenho 20 chances em 60, ó. Quantas pessoas têm habilitação B? 60, né? Dessas pessoas, eu quero sortear uma pessoa que também seja habilitada na categoria A. Ou seja, que tem as duas habilitações. Então, dessas 60 pessoas que dirigem moto, eu quero sortear uma pessoa que, além de dirigir moto, também dirige carro. Então, eu tenho 20 chances em 60. Agora, eu tenho o contrário. E 20 chances em 60, 33,3%, né? Que é um terço. E aí é o contrário agora, né? É a probabilidade condicional de A em relação a B. Ou seja, qual é a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? Nesse nosso caso, qual é a probabilidade dele ter habilitação A sabendo que ele tem habilitação B? Certo? Então, ele é calculado dessa forma. Tranquilo? Então, ó, chegando na parte formal, na definição da fórmula, né? Se A e B são eventos não vazios de um espaço amostral finito, né? Espaço amostral finito. Então, a probabilidade de ocorrer A
sabendo que B já ocorreu, é dada por. Então, probabilidade de acontecer A, sabendo que B ocorreu. Com a probabilidade de acontecer A, sabendo que B aconteceu. É só eu dividir, né? O número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos de B. Certo? Então, sabendo que B aconteceu. Ou seja, o meu espaço amostral agora passa a ser B. O evento B passa a ser meu espaço amostral. Então, o número de elementos do espaço amostral embaixo. E eu quero que aconteça A, sabendo que B aconteceu. Ou seja, eu quero que aconteça A e B. Então, o número de elementos de A, interseção B. Certo? Então, aqui repetir a fórmula, né? Repetir a fórmula. E o que é que eu vou fazer aqui, né? Vou dividir tanto o numerador como o denominador dessa segundo lado da igualdade por n ômega, né? Ou seja, pelo número de elementos do espaço amostral. Se eu dividir o número de elementos da interseção pelo número de elementos do espaço amostral, eu obtenho o quê? Eu obtenho a probabilidade da interseção. Se eu dividir o número de elementos do conjunto B pelo número de elementos do espaço amostral, eu obtenho o quê? Eu obtenho a probabilidade de B, como a gente viu nas partes anteriores. Então, probabilidade de A dado B, é outra forma de ler, né? Probabilidade de A dado B, é a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade de B. Ou seja, a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do segundo aqui. Tranquilo? Se eu pegar essa fórmula aqui, né? O que é que eu tenho, né? Essa é a probabilidade de B aqui que está dividindo, né? Eu posso, como a gente considerou, né? Que ele vai ter um evento não vazio, né? Se eu passar esse P de B diferente de zero, se eu passar ele para lá, para o outro lado, multiplicando, né? Ele está dividindo aqui, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então, tenho que a probabilidade da interseção vai ser o produto desses dois, né? É a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, certo? Então, anota essa fórmula daí. A probabilidade de acontecer a interseção de um evento, né? A probabilidade de acontecer A e acontecer B é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, certo? A gente fazer exercício vai pegar isso daí de boa. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho que o meu celular está descarregando. Então, o que significa, novamente, né? Vamos fazer com calma. Mas nos exemplos já fica bem mais tranquilo. Probabilidade de A barra B, o que significa, né, novamente, probabilidade de acontecer o evento A dado, né, ou seja, sabendo que aconteceu o evento B. Então, novamente, probabilidade de A dado B. Probabilidade de acontecer o evento A, sabendo que aconteceu o evento B, certo? Aí vamos pensar em outra situação agora. Ó, evento A, né? Alisson é aprovado no vestibular, certo? Seja o evento A, Alisson é aprovado no vestibular. E seja o evento B, Bruno é aprovado no vestibular. Então, tem dois eventos. Alisson é aprovado no vestibular é uma coisa, B, Bruno é aprovado no vestibular. Eu vou chamar de P de A o quê? P do probabilidade do evento A, ou seja, a probabilidade de Alisson ser aprovado. P de B, a probabilidade de Bruno ser aprovado. Certo? Aí eu pergunto, quais as chances dos dois serem aprovados? Qual a chance de ser aprovado o Bruno e qual a chance de ser aprovado o Alisson? Qual a chance dos dois serem aprovados simultaneamente? Ou seja, eu quero calcular a probabilidade da interseção. Eu quero que A seja aprovado, ou seja, que A seja aprovado, e quero que B, ou seja, quero que Bruno também seja aprovado. Então, eu quero calcular a probabilidade da interseção de A e B. Lembrando aqui rápido, né? Como é que eu calculo, né? A probabilidade de A interseção B, pela fórmula que a gente deduziu. Probabilidade de A interseção B é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Certo? Então, aqui, né? Eu tenho que a probabilidade de ser A ser aprovado e Bruno ser aprovado é igual a, pela fórmula lá, probabilidade de A ser aprovado sabendo que Bruno foi aprovado, vezes a probabilidade de Bruno ser aprovado. Certo? Aí agora eu faço a pergunta, né, veio? Pergunta não, né? Vamos analisar. Aqui temos que perceber que, o fato de Bruno ter sido aprovado, ele influencia ou não na aprovação de Alisson? Se você for analisar assim, né? Bruno ser aprovado, isso vai influenciar na aprovação de Alisson? Teoricamente, não, né? Quem vai fazer provas diferentes, o desempenho de cada um depende do outro. Então, aqui eu tenho o seguinte, né? Que o fato, né, de Bruno ter sido aprovado não influencia nas chances de Alisson. Certo? Não influencia nas chances de Alisson. Então, a probabilidade de Alisson ser aprovado, né? P de A, não depende da probabilidade de Bruno ser aprovado.
que é P de B. Ou seja, sabendo que Bruno foi aprovado, qual a probabilidade de Alisson ser aprovado? Que é o que tem aqui, a probabilidade de A dado B. Certo? Qual a probabilidade de Alisson ser aprovado, sabendo que Bruno foi aprovado? Então, percebe que o fato de Bruno ser aprovado não influencia na aprovação ou não de Alisson. Então, isso significa o quê? Que a probabilidade de Alisson ser aprovado, sabendo que Bruno foi aprovado, é a probabilidade de Alisson ser aprovado. Ou seja, não depende da aprovação de Bruno. Certo? Então, a gente diz nesse caso que quando a probabilidade de A dado B é a própria probabilidade de A, é porque A não depende de B. A gente vai ver que A e B são eventos independentes. A e B são eventos independentes. Então, com a probabilidade de A dado B é a própria probabilidade de A, então eu substituo aqui, ó, no lugar da probabilidade de A dado B, eu só coloco a probabilidade de A. Então, a probabilidade da interseção de Alisson com Bruno é a probabilidade de Alisson ser aprovado vezes a probabilidade de Bruno ser aprovado, que é a que a gente fala de multiplicação de probabilidades, certo? É a probabilidade de um evento ocorrer vezes a probabilidade do outro evento ocorrer. Eu posso fazer essa multiplicação quando os eventos A e B forem independentes, certo? Se o evento A não é independente do evento B, ou seja, A não depende de B, a probabilidade de acontecer A e acontecer B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, certo? Isso cai muito no Enem, certo? Nos vestibulares é esse daqui, é saber essa fórmula aqui, certo? Mas isso aqui, novamente, só serve se os eventos forem independentes, certo? Que é o que acontece nesse exemplo daqui, tá bom? Então, resumindo, né? Quando a ocorrência de B, né, não afeta a probabilidade de ocorrer o evento A, dizemos que os eventos A e B são independentes, certo? E, consequentemente, a probabilidade de ocorrer A, sabendo que B ocorreu, é a própria probabilidade de ocorrer A. Isto é, como a gente viu, né? Probabilidade de ocorrer A dado B é a própria probabilidade de A. Essa igualdade é verdadeira se os eventos são independentes, certo? Então, daqui o que foi que a gente encontrou, né? Que a gente até fez lá no slide anterior. A probabilidade da interseção que a gente viu, que era a probabilidade de A dado B, vezes a probabilidade de B, trocando isso daqui por P de A, eu obtenho esse produto aqui. Probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente é a probabilidade de cada um ocorrer sendo multiplicado, certo? Então, se somente se. Se dois eventos são independentes, então a probabilidade de ocorrer os dois é a multiplicação da probabilidade de cada um. E vice-versa. Se a probabilidade de ocorrer os dois é dada desse modo, é porque os dois eventos são independentes. Tá bom? Pronto. É somente se, como eu tinha dito aqui, né? Tá bom? Dois eventos são independentes, então vale essa lei daqui. Se vale essa lei, é porque os eventos são independentes, tá bom? Vamos fazer agora exercícios para finalizar essa aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, uma questão do Enem, ó. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença, certo? Então, o que foi feito? Eles vão fazer um teste, né, para verificar a eficiência de um teste. É que nem esse teste da Covid, né? Eles fazem um teste para ver se esse teste é eficiente, só que nesse caso eles estão fazendo uns testes com rato, né, para saber se os testes são eficientes. Então, eles vão fazer esse teste com 500 ratos, certo? O teste é feito com 500 ratos, para verificar se existe ou não uma determinada doença, certo? Porém, o teste, né, ele não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e pode ter ratos doentes com resultado negativo, certo? Então, ele vai testar os ratos, né? Então, ele testa um rato, o rato, ele pode ter resultado positivo ou negativo para a doença, certo? Aí, tipo, o rato pode estar saudável e testar positivo, o rato pode estar saudável e testar negativo para a doença. O rato pode estar doente e testar positivo, o rato pode estar doente e testar negativo, certo? Que é o que diz o resto denunciado, né? Sabendo, saindo aqui, ó, 100 ratos possuem a doença, 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são saudáveis, com resultado positivo, e 40 ratos são doentes com resultado negativo, certo? Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo.
qual a probabilidade desse rato ser saudável. Então, a gente lê, a questão do Enem tem as questões mais grandes, né? A gente lê uma vez, não entende, lê duas vezes, às vezes precisa de ler mais de uma vez para conseguir entender o problema. Mas, resumindo aqui, o que diz o problema, né? A gente lê novamente, para não ter que ler novamente. São feitos um teste com 500 ratos, né? E os ratos, os ratos podem estar saudáveis ou podem estar doentes. E quando eu fiz o teste com esses ratos, para saber se eles estavam com a doença, né? Os ratos saudáveis podiam testar positivo para a doença ou podiam testar negativo para a doença. E os ratos doentes, quando fizesse o teste, era para dizer que o teste deu positivo, ou seja, para dizer que ele estava doente. Só que o teste pode falhar, e ele pode estar doente e o resultado dá negativo, certo? Assim como ele pode estar saudável, se ele está saudável, é para o teste dar negativo, né, para a doença. Mas ele pode estar saudável e o teste dá positivo. Então, é esse estudo que o pessoal faz, né, para verificar a eficácia de um teste ou não, certo? Então, vamos lá. Ele quer saber, né, qual a probabilidade desse rato ser saudável, certo? Sabendo que o rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo, tá bom? Então, vamos analisar. Sabendo que o rato escolhido, né, ele deu resultado negativo, qual a probabilidade desse rato ser saudável, certo? Então, vamos fazer aqui, vamos fazer o enunciado. Vamos pegar de novo, né? Então, eu botei aqui uma tabelinha, né? Para a gente tentar fazer. Quais são as situações possíveis, né? Então, eu tenho os ratos saudáveis. Esses ratos saudáveis, eles podem testar positivo, ou seja, eles são saudáveis e testar positivo para a doença, o que não deveria acontecer. Se ele é saudável, ele tem que testar negativo para a doença, certo? E se o rato é doente, teoricamente, ele tem que testar positivo para a doença. Mas aconteceu do rato estar doente e testar negativo, ou seja, dizer que ele não está doente. Então, são os 4 resultados possíveis. O rato saudável testar positivo, o rato saudável testar negativo. O rato doente testar positivo, que é o que se espera, e o rato doente testar negativo, que mostra uma falha no teste, né? Beleza? Tem esses 4. Lembra lá daquele tabelinha que a gente fez com homens e mulheres que tinham ensino médio superior, no exercício lá da primeira parte? Bem parecida, só que agora a gente tem que preencher essa tabela, né? Agora a gente vai preencher essa tabela com as informações que foram dadas no enunciado, né? As informações que foram dadas no enunciado. A primeira informação que foi dada, se a gente voltar, ó, é que o grupo, né, o teste foi aplicado com um grupo de 500 ratos. Então, aqui, ó, se o grupo foi aplicado com um teste com 500 ratos, esse meu total aqui, ele é de 500. Quando eu preencher tudo aqui, eu sei que meu total vai dar 500 ratos. Que é como se fosse meu espaço amostral original, 500 ratos. Mas o que mais foi dado? Né? O que outra informação foi dada? Foi dado o seguinte, ó. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. 100 ratos possuem a doença. Então, ó, ratos que possuem a doença são os ratos doentes, né? Ratos doentes são quantos? 100, né? 100 ratos são doentes. Tá aqui, ratos doentes são 100. Certo? Outra informação que foi dada. Sabe-se ainda, né, que 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. E a última informação que foi dada, 40 ratos são doentes com resultado negativo. 40 ratos são doentes com resultado negativo. Certo? Foi dela só essas informações. Com essas informações eu consigo completar toda a minha tabela. Por quê? Ó, vem aqui, ó. Quantos ratos são doentes? 100. Desses 100 ratos que estão doentes, 40 testou negativo. Se 40 testou negativo, 60 testou positivo. Vai completar, né? Tranquilo? O que mais? Ó, quantos ratos eu tenho no total, né? Eu tenho um total de 500 ratos. Desses 500 ratos que eu tenho, 100 ratos estão doentes. Se 100 ratos estão doentes, o restante está saudável. Que é 400, né? 500 menos 100, 400. 400 mais 100, 500. Certo? Outra informação que é dada. Aqui, ó. Quantos ratos testaram positivo? 20 ratos saudáveis testaram positivo, 60 ratos doentes testaram positivo. Então, 80 ratos testaram positivo. O que mais aqui, ó? Quantos ratos são saudáveis? Né? Dos ratos saudáveis, são 400 ratos saudáveis, 20 testaram positivo. Ou seja, que é errado, né? Se ele está saudável, não era para estar doente, não era para testar positivo. Era para testar negativo. E são 380. Certo? 20 mais 380 é 400. E por último, né? Quantos ratos testaram negativo?
380, né? Que são saudáveis, mais 40 que são doentes, né? 420. Ou podia pensar aqui também, né? Testaram positivo 80, quantos testaram negativo? 500 menos 80, 420. E eu completei a minha tabela. Então, a tabela dessa eu não preciso de todas as informações explícitas, né? Para completar ela. Se ele me dá algumas, eu já consigo completar. Só é raciocinar um pouco. Certo? Pronto, completei a tabela. Completei a tabela, mas e agora? Como é que eu vou responder? Aí eu tenho que lembrar, né? Deixa quieto aqui, vou voltar um pouquinho. Vou voltar tudo para a pergunta. Um rato foi escolhido ao acaso. Certo? Eu escolhi um rato ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Certo? Pegou um rato e viu que o resultado dele deu negativo. Qual a probabilidade desse rato ser saudável? Certo? Então, repara, ó, qual a probabilidade do rato ser saudável? Ó, a probabilidade desse rato ser saudável. Qual a probabilidade desse rato ser saudável, sabendo que esse rato testou negativo? Qual a probabilidade do rato ser saudável, sabendo que ele testou negativo? Vou escrever aqui, ó. Qual a probabilidade do rato ser saudável, S, sabendo que ele testou negativo? Qual a probabilidade de S, dado N? Qual a probabilidade de ser saudável, sabendo que ele testou negativo? Pela fórmula, né? Como é que eu calculo essa probabilidade? Probabilidade da interseção dividido pela probabilidade, nesse caso, de N. Porque N é meu novo espaço amostral. Que só me interessa agora os ratos que deram negativo. Desses que deram negativo, quantos são saudáveis? Essa é a pergunta. Então, quantos ratos testaram negativo? Né? Qual a probabilidade de... Aqui não era o P, seria o N, né? Eu aqui... Não é P, é N, certo? Qual o número de elementos? Porque eu não vou calcular a probabilidade isolada. Aqui era para estar N, mas tranquilo. Dá para entender. A ideia é, né? Quantos ratos testaram negativo? 420. Desses ratos que testaram negativo, eu quero que saia um rato saudável. Quantos ratos são saudáveis e testaram negativo? Saudáveis e testaram negativo são 380. Então, eu tenho 380 chances num total de 420. 380 dividido por 420, né? É a mesma coisa que, quando eu dividir aqui tudo por 10, é a mesma coisa que 38 dividido por 42. Certo? E 38 dividido por 42, se eu dividir tudo por 2, dá 19 sobre 21. Certo? Então, eu tenho 19 chances de 21, seria a minha resposta. E 19 sobre 21, eu acho aqui, cadê? 19 sobre 21 é a letra E, né? É a letra D, 19 sobre 20, não, é a letra C, 19 sobre 21. Certo? Tranquilo, né? É a questão das mais... é porque a interpretação dela, né? Não é difícil a resolução, desde que você consiga fazer aquela primeira tabela, aquela interpretação bonitinha. Aí você consegue fazer a questão facilmente, tá bom? Vamos para outra. Outra questão do Enem. Agora do Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses alunos, né, em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Certo? Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês e 500 falam espanhol. E 300 não falam qualquer um desses idiomas. Certo? Então, daqui tu já olha uma coisa, ó. 600 falam inglês, mais 500 que falam espanhol, dá 1.100, né? 1.100 mais os 300 que não falam qualquer um desses idiomas, dá 1.400. Então, aqui eu tenho 1.400, só que quantos alunos foram entrevistados, né? Só 1.200. Então, você pode, oxente, tem coisa errada, né? Como é que pode? 600 que falam inglês, 500 que falam espanhol, 300 não falam qualquer uma dessas línguas e só tem 1.200. Porque eu tenho que lembrar que, nesse caso aí, como essa soma está ultrapassando, né, os meus 1.200, é porque tem pessoas que falam inglês e espanhol simultaneamente, né? Então, ou seja, tem casos repetidos. Quando a pessoa dizer que a pessoa fala que 600 alunos falam inglês, nada impede que ela fale espanhol. A não ser que ele seja explícito e diga 600 alunos falam somente inglês. Aí seria só inglês. 500 alunos falam somente espanhol. Aí só fala espanhol. Mas se ele diz 600 alunos falam inglês, nada impede que ele também fale espanhol. Então quer dizer que dentro desses 600 alunos que falam inglês, alguns também falam espanhol. Dentro desses 500 que falam espanhol, alguns também falam inglês. Certo? Então, dito isso, né? Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso,
e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que ele fale espanhol? Certo? Novamente, lê a pergunta, pode achar estranha, mas se a gente interpretar o problema direitinho, vai dar certo. Ó. Primeira coisa, né? Vamos fazer o diagrama. Então, aqui eu tenho um diagrama aqui, meu espaço amostral. Meu espaço amostral seria todo o conjunto dos alunos, né, que estão participando da minha pesquisa, que são 1.200. Aí, dentro desse espaço amostral, eu tenho os que falam inglês, né? Tem os que falam espanhol, tem os que falam os dois, tem os que só falam inglês, tem os que só falam espanhol, e quem não está dentro das bolas é os que não falam nenhum nem outro. Certo? Que não falam nenhum nem outro. Que nesse nosso caso é 300, né? 300 pessoas não falam qualquer um desses idiomas. Então, 300 pessoas estão aqui fora. Né? Eles não falam nem inglês nem espanhol. Certo? 300. Aí agora vê, ó. Percebe o seguinte. 1.200, né? Não são 1.200 alunos entrevistados, né? Desses 1.200 entrevistados, 300 não falam nenhuma língua. Então, 1.200 menos 300 dá 900. Então, 900 alunos falam algum dos idiomas. Ou só fala inglês, ou só fala espanhol, ou fala os dois, né? Ou só fala inglês, ou só fala espanhol, ou fala os dois. Então, 900 pessoas. Então, quando eu somar esses três números aqui, o que vai estar aqui, o que vai estar aqui no meio e o que vai estar aqui, tem que dar 900. Certo? Tem que dar 900. Aí, se eu perceber, né, ó, o número de elementos das pessoas que falam inglês mais o número de elementos das pessoas que falam espanhol, como a gente viu, né, 600 mais 500 dá um total de 1.100. Certo? Só que desses 1.100, né, não pode dar 1.100, tem que dar 900, né? Por quê? Eu tenho que lembrar que se está dando 1.100 é porque tem, ó, a interseção dos dois aqui, né? A interseção das pessoas que falam inglês e espanhol tem que dar 200. Que é justamente essa diferença aqui, ó. 900 para 1.100. Se está dando 200 a mais, é porque tem 200 casos repetidos. Certo? 200 pessoas que falam inglês e espanhol simultaneamente. Então, essas 200 pessoas que falam inglês e espanhol simultaneamente, elas entram aqui no meio. Certo? E agora fica fácil de completar o meu diagrama. Por quê? Né? Quantas pessoas falam inglês? Não são 600 alunos que falam inglês? Só que desses 600 alunos que falam inglês, 200 também falam espanhol. Então, 400 só falam inglês. Ó, 400 que só falam inglês, mais 200 que além de inglês falam espanhol. Então, 600 falam inglês. Analogamente, 500 alunos falam espanhol. Só que desses 500 alunos que falam espanhol, 200 também falam inglês. Então, 500 menos 200 sobra 300. Então, 300 só falam espanhol. Então, dos 500 alunos que falam espanhol, 300 só falam espanhol e 200, além de espanhol, também falam inglês. E aí eu completei meu diagrama. Percebe, quando eu somar, né, esses quatro valores, 400 mais 200 mais 300 mais 300, vai ter que bater o meu espaço amostral total, que é de 1.200. Certo? Então, feito isso daí. Agora eu vou para a pergunta. Qual a probabilidade de eu escolher um aluno que fala espanhol sabendo que ele não fala inglês? Então, repara de novo aqui. Meu espaço amostral agora não é os 1.200. Vai ser sorteado um aluno ao acaso e ele não fala inglês. Então, vai ser sorteado um aluno que não fala inglês. Então, quem é meu espaço amostral agora? Quem é meu espaço amostral agora? Meu espaço amostral agora não é 1.200. Meu espaço amostral é sabendo que ele não fala inglês. Meu espaço amostral é os alunos que não falam inglês. Quantos alunos não falam inglês? Quem é que não fala inglês aqui? Esses 300, que não falam nem inglês nem espanhol, então eles não falam inglês. E esses 300 aqui, que só falam espanhol, então eles não falam inglês. Então, o número de alunos que não falam inglês é 600. Então, 600 é meu novo espaço amostral. Qual a probabilidade desse aluno que fala espanhol? Então, desses 600 alunos que não falam inglês, qual a probabilidade dele falar espanhol? Então, desses 600 aqui, que não falam inglês, quantos falam espanhol? São esses 300. Então, eu tenho 300 chances em 600. Certo? Então, eu tenho a probabilidade condicional. Qual a probabilidade de falar espanhol sabendo que ele não fala inglês? 300, né? Sabendo que ele não fala inglês. Quando eu faço lá a minha fórmula, não omiti a fórmula aqui, mas está implícita, dá 300 sobre 600. 300 sobre 600 é a metade, né? É a metade, que é 50%, que é um meio. Então, a resposta certa seria um meio. Então, novamente, a questão do Enem aí
Não é difícil, certo? Desde que você esteja entendendo o que está acontecendo, a resolução ela acaba sendo fácil, tá bom? E por último, tem mais um exercício, tem. Esse é mais rápido, esse exercício, bem mais tranquilo. Que é usando aquele parecido com o exemplo que a gente deu lá para definir os eventos independentes. Então, ó, a probabilidade de Jonas ser aprovado no vestibular é de 1/3. Já a probabilidade de Madalena ser aprovada no vestibular é de 2/3. Certo? Qual a probabilidade de ambos serem aprovados? Ou seja, qual a probabilidade de Jonas ser aprovado e qual a probabilidade de Madalena ser aprovada? Então, vou chamar o evento Jonas é aprovado, vou chamar de B o evento Madalena é aprovada. Então, ó, de novo, né, o que a gente viu, né? A e B são eventos o quê? Independentes. Jonas ser aprovado não vai interferir no fato de Madalena ser aprovada. E vice-versa, né? O fato de Madalena ser aprovada não interfere no fato de Jonas ser aprovado. Então, esses eventos são chamados independentes. E a gente viu que quando os eventos são independentes, como é que calcula a probabilidade de acontecer os dois? A probabilidade de acontecer A e acontecer B simultaneamente. Nesse caso, qual a probabilidade de Jonas ser aprovado e Madalena ser aprovada também? Como os eventos são independentes, basta eu multiplicar a probabilidade de cada um. Então, vai ser a probabilidade de Jonas ser aprovado vezes a probabilidade de Madalena ser aprovada. E isso aqui foi dado na questão, né? Qual a probabilidade de Jonas ser aprovado? 1/3. Qual a probabilidade de Madalena ser aprovada? 2/3. Então, 1/3 vezes 2/3 dá um total de multiplicação de frações, né? Numerador vezes numerador, 1 vezes 2, 2. Denominador vezes denominador, 3 vezes 3, 9. Então, a probabilidade de ambos serem aprovados simultaneamente é de 2/9, ou seja, 2 chances em 9. Teoricamente, se eles fizessem no vestibular 9 vezes, em 2 delas, eles seriam aprovados simultaneamente. Mas isso é só a probabilidade, né? Só a chance de ocorrer. Tá bom? Isso é só um número, né? Então, pessoal, é isso, certo? A aula de hoje vai encerrar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Já sabem já. E a gente tenta desenrolar. Vou botar mais exercícios lá no nosso Google Sala de Aula para a gente trabalhar. E o teste também, para disponibilizar para vocês fazerem essa semana. Certo, pessoal? Então é isso, viu? Bom estudo a todos, forte abraço e valeu!